O assunto é educação e o ministro, novo ministro da Educação, Mendonça Filho, carinhosamente chamado no Congresso de Mendoncinha, né? Pegou aí um baita abacaxi para descascar e tá seguindo em frente. Ministro, agora que já se passou algum tempo, o senhor parou de ter susto cada vez que abriu uma gaveta, os esqueletos saíram todos, como é que tá a situação no Ministério hoje? Bom, o desafio é grande, Joyce. Realmente a máquina da educação é gigante, o orçamento cresceu muito nos últimos anos. Infelizmente, a qualidade da educação com relação à proporção do aumento da receita, do orçamento para o Ministério não acompanhou. Então a gente teve aí o Ministério triplicando o orçamento e a educação no Brasil patinou, literalmente. Então a gente tem que fazer aí um trabalho de rearrumação da casa e definição de prioridades que atenda à necessidade dos jovens e das crianças do Brasil. Nessa definição de prioridades, qual é a prioridade agora, nessa atual gestão? Porque o senhor vai ter que fazer de 2 anos, 4, né? Quer dizer, é um tempo muito curto para colocar tudo em prática. Então, é trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Quais são as prioridades? Bom, a gente tem algumas prioridades que são muito importantes, como, por exemplo, a política de formação de professores, que a gente tem que reorientá-la e fazer com que a gente amplie as parcerias com os estados, preserve a atuação das universidades federais e incorpore também outras instituições de formação de professores que estejam, como assim, formados de acordo com também a nova orientação do MEC, que priorizará a Base Nacional Comum Curricular, que é justamente o currículo básico que será ministrado nas salas de aula da educação infantil, fundamental, de todo o país, e inclusive no início do ensino de nível médio. E por fim, a educação de nível médio, que sofrerá uma mudança substancial. O Brasil é um dos países mais atrasados no que diz respeito à questão da educação de nível médio e evidentemente que a gente tem que avançar nesse campo, dotando o país de uma educação de qualidade, flexível, para que o próprio jovem possa definir suas prioridades do ponto de vista dos conteúdos que ele deve acessar e, ao mesmo tempo, também ter uma oportunidade até de cursar um curso técnico casado com a educação de nível médio, o que hoje é muito difícil no Brasil, salvo em algumas poucas situações. O estudante tem que concluir o nível médio para depois buscar uma formação técnica. E a gente pode integrar cada vez mais dentro dessa flexibilização do currículo de nível médio e da arquitetura dos cursos de nível médio no Brasil. A qualidade da educação brasileira tem sido questionada há muito tempo, em especial nas séries de base e o ensino médio, né? Muitas vezes o aluno termina o ensino médio, eu vou fazer um exagero aqui, né? Dizer um exagero dizendo nós fomos, nós voltemos, porque é uma brincadeira, mas é isso mesmo, a gente vê nas próprias redações, né? Vai para o vestibular e não sabe escrever, e não sabe matemática, não sabe o básico, português e matemática, né? Muitas vezes acaba aprendendo algumas ideologias e o básico é deixado de lado. Dá para resolver isso, ministro? Dá para melhorar a qualidade da educação no Brasil? Dá para fazer com que os nossos jovens cheguem, pelo menos de forma mediana, sabendo o básico, português e matemática na universidade? Dá. É evidente que isso não é uma coisa simples e que ocorra apenas em 1 ano, 2 anos, numa gestão. A gente tem que preparar a base para que a gente possa iniciar um processo de transformação. A gente quer, inclusive, focar de uma forma muito especial aqueles municípios mais pobres e carentes do Brasil, de menor IDH, de menor desempenho em termos de IDEB, para que a gente possa elevar a qualificação do ponto de vista de educação nesses municípios, com o suporte tanto do governo federal como também dos governos municipais. E essa nova base curricular, ou a base curricular nacional, ela terá também como meta justamente fazer com que os conteúdos que sejam ministrados dentro das salas de aula, eles possam ter uma base efetiva nacional e alguma flexibilidade para que estados e municípios também possam incorporar conteúdos de ordem mais local ou regional.
a gente está vendo que o Michel Temer, presidente da República, conseguiu aí em torno dele fazer uma grande base, conseguiu uma boa relação com o Congresso, que foi o que foi implodido pela presidente Dilma Rousseff, né, presidente que está afastada. Como é que está hoje? O senhor veio do Congresso, aliás, conversamos muitas vezes enquanto o senhor liderava, ali estava na liderança do DEM, né, tem boa relação com o pessoal do PSDB, do DEM, do PP, PPS. Como é que está essa relação? De uma certa forma, os ministros no Executivo ajudam o Michel Temer a costurar essa boa relação com o Legislativo? Sem dúvida, eu sou parlamentar. E aí, como parlamentar, eu tenho que ajudar o governo a que possa acessar as demandas do Congresso, as matérias que são relevantes para o país, o próprio item que diz respeito à questão da reforma no nível médio, do ensino médio, precisa de projeto de lei. Então, a gente demanda ao Legislativo apoio para que as propostas no âmbito do Ministério da Educação e do governo como um todo na área econômica possam ser aprovadas para que o Brasil volte a crescer e, evidentemente, que o governo garanta as respostas desejadas pela população brasileira. Contagem regressiva para o impeachment ou isso o ministro não pode falar? Não, posso falar, até porque fui um dos atores relevantes na Câmara quando da admissibilidade do processo de impeachment. Eu acho que caminha bem. Lógico que é um assunto hoje do Senado Federal, mas todos que acompanham a política brasileira na verdade, é um assunto do Brasil, né, ministro? Porque tem muita pauta que está travada enquanto o impeachment não se resolve. Como, por exemplo, teto para gasto público, questão de previdência, projetos mesmo que envolvam educação. Então, tem um monte de coisa atrás desse processo e a coisa precisa andar, né? A indefinição com relação ao processo de impeachment, de certo modo, contribui para que o Brasil não avance como deveria. E boa parte das pautas que são indispensáveis para que o Brasil volte a crescer, como você mencionou, teto de gasto público, reforma da Previdência, estão, de certo modo, impactadas ou empatadas de avançar na fila por conta do impeachment. Então, o impeachment sendo apreciado no Senado vai facilitar para que a gente possa submeter a apreciação do Congresso muitas matérias que são fundamentais ao desenvolvimento do Brasil. Muito bem, está aqui o ministro Mendonça Filho, que comanda a educação, ele é do DEM e tem um baita desafio pela frente. Obrigada, ministro, até a próxima. Obrigado.